Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós daremos continuidade ao estudo bíblico sobre o presbiterato e o diaconato, porque nosso desejo é que a igreja possa estar sendo qualificada tanto a escolher homens segundo a vontade do Senhor, quanto que pessoas estejam sendo despertadas a conduzir a igreja do Senhor Jesus segundo a palavra do Senhor, ou seja, que os cristãos que se sentem motivados a assumir o presbiterato ou diaconato estejam fazendo esta obra, servindo ao Senhor, com prazer, alegria, dedicação e também com fidelidade, para que Deus seja glorificado no meio da sua igreja. Nós vamos orar ao Senhor para darmos sequência, então, ao estudo deste dia. Vamos orar. Senhor Deus amado, louvado seja o teu nome. Todo louvor, honra e glória ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Damos graças, Senhor, pelas tuas misericórdias que nos cercam e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e conduza-nos pela tua palavra e pelo teu Espírito para que façamos sempre a tua vontade e ensinemos, Senhor Deus, com fidelidade. Que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor Jesus, de forma que a igreja visível desses dias possa vir a ser bênção nas tuas mãos. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Veremos hoje o texto de João, capítulo 10, versículos de 1 a 18, dando este enfoque pastoral. É claro que é o nosso desejo tratar sobre a questão do presbiterato. E para isso, nós iremos recapitular um pouco o que nós vimos até agora. E nós temos enfatizado até o momento que o papel do presbítero e o papel do diácono são: o presbítero é um pastor das ovelhas de Jesus, incluindo outros pastores. Nós temos enfatizado isso porque tem sido comum a substituição do papel pastoral do presbítero por um papel administrativo, o que é um problema, já que a igreja de Jesus não é uma empresa, mas sim um corpo, um templo do Espírito, é o povo de Deus, é um conjunto de ovelhas, um aprisco. Então, uma vez que a igreja é formada de vidas, que são as ovelhas de Jesus, é preciso que o presbítero entenda muito bem a necessidade de pastoreá-las, incluindo outros pastores, ou seja, que tanto o presbítero quanto os membros da igreja são ovelhas do Senhor Jesus. E todos, incluímos todos mesmo, precisam ser pastoreados. Ou seja, não podemos cultivar a ideia de que pastor ele é um super-homem ou que ele não precisa ser pastoreado. E que as ovelhas elas não precisam também ter um cuidado com o seu pastor. Portanto, o pastoreio ele deve começar com o próprio presbítero, o próprio conselho da igreja, o próprio conjunto de presbíteros, a própria liderança. O diácono ele é um servo que cuida das necessidades físico-materiais das ovelhas de Jesus. O propósito do diácono não é simplesmente cuidar de um prédio, abrir janela, fechar, distribuir boletim, essas coisas que têm sido comum. O propósito do diácono é cuidar de vidas. Observe que em todos os dois casos, o foco não é um prédio. O prédio ele é só um lugar que é usado pela verdadeira igreja, que é composta das pessoas que estão ali dentro, vão ao culto, as famílias que fazem parte da vida da igreja. Então, tanto o presbítero precisa pastorear essas vidas, quer outros presbíteros ou quer os membros da igreja como um todo, como os diáconos também precisam cuidar dessas vidas. Surgem necessidades físico-materiais que os diáconos precisarão atender. E assim eles também estarão servindo à igreja do Senhor Jesus. Observe que um estará cuidando mais do aspecto, digamos, espiritual e o outro mais do aspecto, digamos, físico-material. Ou seja, juntando presbíteros e diáconos, a igreja tem um cuidado completo. E assim ela vai se desenvolver de forma saudável. Portanto, é importante que tanto o presbítero entenda seu papel, quanto o diácono também.
para que nenhum fique se preocupando com o papel do outro por haver uma lacuna, nem a gente termine tendo uma verdadeira lacuna, um verdadeiro vazio numa determinada necessidade, porque alguém não está cuidando como Deus quer daquilo que Deus o responsabilizou a fazer. Também falamos sobre o modo como se deve pastorear a igreja. Como é que se pastoreia? Por meio do fiel ensino da palavra de Deus. Por mais que pareça ser algo simples, ou mesmo pareça ser simplório para algumas pessoas, por mais que pareça não ter resultado, por mais que pareça ser algo insuficiente, verdadeiramente o meio para se pastorear a igreja começa com o fiel ensino da palavra do Senhor. É preciso que aqueles que vão pastorear, os presbíteros, pastores, obviamente, eles precisam crer que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Se os presbíteros, pastores, não tiverem uma convicção de que a palavra de Deus é suficiente para transformar vidas, transformar famílias, converter corações, trazer do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, fazer com que pessoas venham a ser reconduzidas, edificadas, fortalecidas, confortadas, amadurecidas, abençoadas. Ou seja, precisam crer que Deus, pela sua palavra, pode operar todas estas coisas através do Espírito Santo, de modo que a palavra de Deus seja suficiente. Porque nós temos visto que o fato de parecer muito simples o ensino da palavra de Deus, muitos têm caído na tentação de fazer algo mais. E aí caem na ideia de que é necessário um ativismo, uma série de eventos, fazer algo para contribuir com o ministério da palavra de Deus. E aí terminam não só querendo fazer o papel do Espírito Santo, que é converter o coração das pessoas, como também terminam mostrando incredulidade e terminam também sendo infiéis com o ministério da pregação da palavra do Senhor. Então, é preciso confiar que a palavra de Deus é suficiente. Pode até parecer que em certos momentos ela não seja suficiente e eficaz, mas ela é. A questão é que o Espírito Santo vai ministrar a palavra ao coração das pessoas como lhe apraz. Então, é verdade que muitas vezes nós vamos pregar a palavra e as pessoas não vão ou entender ou aplicar à própria vida. Ou seja, pode ser que realmente a pregação da palavra não transforme alguém, não edifique alguém, não mude alguém. Mas não é porque a palavra não é suficiente, não é porque a palavra não tem poder para isso, não é porque o Espírito Santo deixou de ser eficaz, de ser irresistível. É porque, de fato, Deus não quebrantou o coração daquelas pessoas. Então, nós não devemos duvidar do ministério da palavra do Senhor. Antes, devemos confiar tanto neste ministério quanto na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e é quem opera nos corações, para que a palavra do Senhor entre no coração de cada um. Então, pastoreamos por meio do fiel ensino da palavra de Deus. Por isso, Paulo disse a Timóteo, olha, prega, quer seja oportuno, quer não. E ele mesmo disse, olha, eu faço de tudo por todos os meios para alcançar pessoas. O que Paulo queria dizer é que ele se dedicava, se esforçava, fazia de tudo para que a palavra de Deus chegasse às pessoas. Lá em Filipenses, Paulo chega a dizer que mesmo aqueles que estavam pregando por inveja, por querendo trazer mais aflição, mais tribulação a Paulo que estava preso por causa do evangelho, ele diz, olha, eu nem me importo, desde que preguem a palavra e Deus seja glorificado, Jesus seja conhecido, isso para mim está ótimo, está tudo muito bem. Ou seja, desde que se pregue com fidelidade, o importante é pregar. Então, o que o pastor, o presbítero, deve fazer é se esmerar, se dedicar, se esforçar para que a palavra seja conhecida, para que ela vá adiante, para que ela seja levada ao mundo de todas as formas possíveis e, claro, à própria igreja, porque ela tanto é para alcançar os perdidos quanto para edificar os que já conhecem o Senhor Jesus.
Então, pregar a palavra do Senhor é o centro do ministério pastoral. É fundamental que haja uma dedicação à pregação da palavra de Deus. Através também da oração em favor da igreja. Nós vimos também que Paulo nos ensinou que não só devemos pregar, mas também devemos orar pela igreja. Isso porque a obra do Senhor, a igreja do Senhor, e o próprio Jesus ensinou a orar pela igreja quando ele intercede por Pedro, por exemplo. Ele diz: Pedro, eu roguei por você para que Satanás não estivesse peneirando vocês. Então, Jesus mostrou um cuidado pastoral pela oração. Paulo disse ou disse que orava pela igreja, pastoreando assim. Em Colossenses, por exemplo, ele disse que orava para que eles tivessem entendimento. Então, observe que ele tanto estava ensinando de um lado, quanto ele estava orando para que a palavra fosse entendida, para que eles tivessem um coração disposto a ouvi-la, para que Deus aplicasse a vida deles. Então, Paulo pastoreou por meio do ensino e por meio da oração. Nós aprendemos que o pastoreio ocorre, então, por intermédio dessas duas ações, o ensinar a palavra e o interceder pela igreja, para que Deus cuide dela, para que Deus a abençoe. Nós também apresentamos os critérios bíblicos, ou seja, não são critérios institucionais, são critérios bíblicos, que é o fundamento. Nenhum critério institucional pode anular os critérios bíblicos, sobrepor os critérios bíblicos, de modo algum. O critério bíblico é a base. Então, os critérios bíblicos para que alguém, um homem, obviamente, seja um presbítero ou diácono, eles estão muito claros lá em Timóteo, nós também vimos em Tito, e devem ser ouvidos, obedecidos, seguidos rigorosamente, porque Deus está ali mostrando que ele tem pessoas específicas que ele quer que conduzam a igreja ou que sirvam a igreja. Dessa forma, até em Atos capítulo 6, nós encontramos critérios bíblicos, homens cheios de espírito, de sabedoria e de boa reputação. Então, esses critérios, eles são cuidadosos, porque é uma liderança que vai estar conduzindo vidas, as ovelhas, para o Senhor Jesus, cuidando das ovelhas do Senhor Jesus. Então, não devemos achar que esses critérios são desnecessários ou exagerados, porque lembre-se que é o próprio Deus. Então, quando Deus disse: olha, eu quero que haja presbíteros e diáconos na minha igreja. E para que seja presbítero diácono, tem que ser um homem que tenha tais características. E aí Deus vai, na sua palavra, vai falando quais são as características, para que sejam líderes exemplares. Nós vimos, inclusive, que isso não é um critério para salvação. Porque às vezes parece que as pessoas confundem um pouco. Puxa, mas isso tudo, que critérios mais rigorosos, e é como se elas estivessem analisando o texto a partir de uma perspectiva soteriológica. Ou seja, parece que Deus está dizendo: só vai ser salvo quem tiver todos esses critérios atendidos. Não é isso. Então, para a salvação, Cristo Jesus. Para pastorear, os critérios são aqueles. Por isso que são critérios bastante rigorosos, porque a ideia é de que os líderes sejam modelo, sejam exemplo. Então, por isso que Deus fez questão de nos dar critérios bastante exigentes. Temos mostrado a grande necessidade de pastores pastorearem pastores para o bem da igreja. Ou seja, nós vimos em Atos 20 e 28 que Paulo diz que deve-se começar o pastoreio dentro do próprio colegiado de pastores, quer um conselho local, um conselho superior, seja qual for a organização da denominação. É importante que a liderança se pastoreie, porque a liderança tem uma responsabilidade de cuidar das demais ovelhas. Mas se elas mesmas não estiverem sendo cuidadas, então elas estarão também sujeitas a uma série de defeitos, problemas, falhas e assim por diante. E até esgotamento, coisas que não devem acontecer, tendo em vista que elas não são
super pessoas, não são pessoas especiais e não podem estar negligenciando a vida pessoal, porque elas foram postas para ser não só pregadoras da palavra do Senhor, mas para ser também exemplos para a igreja do Senhor Jesus. Portanto, começa o pastoreio dentro da própria liderança. Essa é uma das maiores lacunas da igreja de nossos dias, no que diz respeito à prática pastoral. Porque, mesmo que as instituições possuam uma estrutura formal que diz atender à vida pastoral dos pastores, dos presbíteros, a verdade é que não funciona. Nós vamos facilmente mostrar que os pastores, em geral, estão muito mais abandonados do que a estrutura afirma que eles estariam sendo cuidados. Então, na prática, não tem acontecido como deveria. E nós vimos que até o pastorear pastores não é apenas estar promovendo grandes eventos, mas está cuidando deles de forma pessoal. Então, as instituições precisam ter um cuidado com isso, estão negligenciando. E essa é uma das razões porque há tantos problemas com os pastores, porque em vez de eles serem pastoreados, eles são só cobrados. E isso se torna, de uma certa forma, um pouco injusto também, porque a palavra de Deus não disse que deveríamos apenas cobrar a liderança, diz que deveríamos pastorear a liderança. Então, estão deixando de cumprir essa exigência que é necessária para que a igreja seja saudável a partir da sua própria liderança. A importância de tudo isso, então, nós vamos ver nesse quadro a seguir. E nós fizemos um quadro comparativo do cristianismo institucionalizado tanto do século XVI quanto do século XXI. Infelizmente, a verdade é que o cristianismo já se institucionalizou outra vez, e isso, claro, agora não mais de forma centralizada, única, mas descentralizado e a partir de um cristianismo heterogêneo, mas institucionalizado. A Igreja do Senhor Jesus, ela tomou outra vez a forma de uma instituição, o que não é bom, e nós vamos ver por que não é bom. Mas, nesse comparativo, vejam como é importante o cuidado pastoral com os pastores, com a liderança. Hoje nós temos uma série de problemas que ocorriam no século XVI e que foram apresentados pelos protestantes, criticados pelos protestantes, para que houvesse uma reforma na igreja, e que terminou não sendo aceita. Por isso surgiu esse cristianismo reformado, e a partir dali uma linha nova, uma nova vertente do cristianismo, considerando que o clero da época negligenciou todas as advertências que foram mencionadas, os problemas que foram mencionados, e então foram considerados como infiéis por terem abandonado a pureza da palavra do Senhor. Veja, no século XVI, nós tínhamos a venda do perdão divino, que foi a principal queixa de Lutero relacionado ao cristianismo daqueles dias. Só que depois de 500 anos, nós voltamos a ter a mesma venda. Na verdade, até pior, porque naquela época se vendia o perdão. Em certa medida, a gente pode dizer que eles estavam levando as pessoas a, de forma errada, quererem alcançar a vida eterna. Hoje é pior porque a venda de bênçãos divinas que nós encontramos na teologia da prosperidade, em todas as instituições que aderiram a esta teologia pagã, leviana, eles não vendem o perdão, é pior, eles vendem bênçãos divinas. Por que é pior? Porque no perdão, pelo menos as pessoas ou a sociedade ainda estava olhando para a eternidade. E querendo a eternidade e não tendo conhecimento da palavra, terminavam aceitando uma proposta que não é bíblica, que é a compra do perdão divino. Hoje é pior porque não é o perdão e a vida eterna que elas querem um material. Então elas querem um carro novo, uma casa, elas querem dinheiro, elas querem prosperidade. Então é muito pior porque é uma sociedade materialista. Então, hoje, aqueles que buscam a teologia da prosperidade, eles estão atrás não do perdão, da vida eterna, da glória, da salvação, estão atrás apenas daquilo
que os olhos alcançam, veem, de bênçãos materiais. Mas veja que há uma semelhança. Nós tínhamos no século XVI a idolatria de cristãos mortos, que é a idolatria dos santos, né? Santo para cá, santo para acolá, e a canonização de pessoas que foram dedicadas. De fato, várias dessas pessoas que se tornaram santos idolatrados foram homens de Deus de verdade mesmo, e até mulheres de Deus de verdade. Todavia, o problema não é se eles foram ou não fiéis a Deus. É exatamente a idolatria dessas pessoas, a veneração. E, no entanto, mesmo que hoje não tenhamos no meio evangélico estátuas de pessoas, quer vivas, quer mortas, na casa, nos quartos, daqueles que são cristãos ou crentes, nós vamos encontrar uma grande, vasta idolatria de pessoas vivas. São os cantores famosos, são os doutores famosos, são os pastores famosos, são pessoas que conseguiram fama por alguma razão. Não significa que são perfeitas, muitas vezes estão cantando coisas muito erradas e até ensinando coisas erradas. Às vezes encontramos um doutor com uma interpretação equivocada da escritura, mas o fato de ser doutor para as pessoas é suficiente, o que mostra uma idolatria, ou seja, elas não analisam tudo à luz da palavra de Deus como os bereanos faziam. Os bereanos analisavam tudo à luz da palavra do Senhor. O que mostrava, e a palavra, inclusive, vai falar, vai enfatizar essa dedicação dos bereanos em estarem analisando até mesmo aquilo que Paulo pregava à luz da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que isso era não só bom, mas mostrava que eles eram mais zelosos. Lá em Atos dos Apóstolos, nos diz assim a palavra do Senhor, capítulo 17, versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, veja que eles são chamados de mais nobres, porque eles não simplesmente recebiam as palavras de Paulo como verdade, mas primeiro examinavam à luz da palavra do Senhor. E não tem acontecido isso hoje. Muitos cristãos estão ouvindo quer músicas, quer pregações, e escolhendo a partir daqueles que eles idolatram. E uma vez que eles idolatram, o que ele disser, o alvo da idolatria disser, é considerado como certo, como bom. E isso é idolatria. Mostra que eles não estão atrás da palavra de Deus, apenas de seus ídolos. E como o homem é propenso, é uma fábrica de ídolos, como disseram os grandes teólogos, eles simplesmente vão aceitar aquilo que os ídolos disserem e vão criar quantos ídolos forem possíveis. For possível. Então, mais uma comparação. O domínio político-religioso do Papa. Na época, a corrupção do clero era evidente, tanto que não aceitaram as propostas de correção na doutrina, na prática cristã que Lutero ofereceu. Infelizmente, o Papa obteve um grande poder. Isso, num homem pecador, é um perigo, de fato. Os homens são pecadores, amam o poder, amam a glória, e não é, portanto, estranho vermos que mesmo pessoas religiosas caiam em uma série de ciladas, de tentações, ao receberem a chance de dominar sobre outras pessoas. Então, na época, era um homem, era o Papa e aqueles que eram subordinados, né? Então, por isso que não foi só ele, mas o clero em geral estava corrompido. Hoje nós temos muitos papas, porque cada denominação tem as suas lideranças e assim nós vamos encontrando que muitas pessoas estão assumindo o poder da igreja e dominando sobre as outras. Em geral, elas dizem, fazem o que querem, a conhecida politicagem, o jeitinho brasileiro, então, mais ainda, se tornou vulnerável à igreja dentro do Brasil, porque o brasileiro já está acostumado com a corrupção,
e então é só um pulinho a mais, um degrau a mais para que a política se corrompa. E foi o que aconteceu. Infelizmente, nós estamos caindo no mesmo problema da corrupção do cristianismo do século XVI. Nós tivemos, na época, tendo em vista que não foi aceita a proposta dos reformadores, houve a perseguição aos protestantes. Eles poderiam até ter deixado em paz, né? Só, olha, eles querem seguir o caminho deles, deixa eles seguirem o caminho deles, a gente segue o nosso. Se houvesse algum tipo de piedade, eles teriam feito isso. Todavia, não havendo piedade, eles simplesmente começaram a perseguir os protestantes. É interessante que em Atos dos Apóstolos tem um caso semelhante em que Gamaliel, que foi o rabino de Paulo, ele recebe, né, junto ao Sinédrio, a informação do que estava acontecendo naqueles dias. Lá em Atos capítulo 5, eles conversam, os judeus estão enfurecidos por ver que os discípulos de Jesus estão pregando a ressurreição de Cristo, e então esse parecer chega ao ouvido, dentro do Sinédrio, ao ouvido de Gamaliel. E diz o texto o seguinte: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, né? Matar os discípulos de Jesus, os apóstolos. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desses, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Veja, que conselho sábio. E infelizmente, veja, na época da reforma, a liderança católico-romana não seguiu esse conselho de Gamaliel. Eles poderiam ter pensado: bom, se eles estiverem errados, Deus não vai deixá-los prosperar, porque a obra pertence ao Senhor. Então, que Deus mesmo acabe com ela. Mas se for de Deus, então eles vão prosperar. E nós é que vamos ter que rever nossas posturas, nossas posições. Essa seria a postura. E eles não teriam perseguido os protestantes. Mas por falta de piedade bíblica, por falta de vida com Deus, eles começaram a perseguir os protestantes e tentando forçar, então, a mudança deles, ou fazê-los voltar à marra, ou destruí-los de uma vez por todas. E, infelizmente, tem acontecido a mesma coisa. Veja, o conselho de Gamaliel é um conselho sábio. Todavia, nem mesmo hoje as pessoas dão ouvidos a isso. Elas vão atrás de perseguir, matar e destruir, o que é muito próprio dos farisaísmos da época do Senhor Jesus. Então, a falta de piedade bíblica faz com que, em vez de deixarem as pessoas seguir e que Deus, então, seja o juiz para trazer a eles quer bem, quer mal, não, elas acham que pela força e violência elas vão conseguir, então, fazer o que querem. Até que percebem, ou até que percebam, que na verdade Deus está no negócio, como aconteceu com a reforma e como tem acontecido em nossos dias. Quando a gente vê Deus nos ajudando, Deus abençoando aqueles que, estando certos ou sendo conduzidos por Deus, vão sendo protegidos por Ele diante das muitas ameaças e tentativas de diversas pessoas, de lideranças, que querem prejudicar, destruir ou impedir que a obra siga em frente, só porque não acontece como elas querem, do jeito que elas querem, ou exatamente por causa desse domínio ou corrupção política eclesiástica. Então veja que é uma outra vez uma semelhança. A religiosidade baseada em tradições. Não só os santos, mas as relíquias, né?
que eram bastante cultuadas, e as diversas tradições, dias, meses e anos, uma série de tradições tomaram conta da vida da igreja. E não é diferente hoje. A diferença, poderíamos dizer, que é apenas de conteúdo, né? Mas a forma é a mesma. A religiosidade ainda é baseada em tradições. Só que o conteúdo é um pouco diferente, né? São eventos, os eventos não são iguais, e uma série de tradições novas, sim, não são as mesmas, e até uma série de relíquias novas. Hoje nós vamos encontrar no evangelicalismo uma série de relíquias, tanto do Antigo Testamento, quanto relíquias inventadas por aí, copos com água e outras coisas mais, que estão sendo usadas para alimentar a religiosidade de um povo que é extremamente supersticioso e místico, né? Então ainda estamos vivendo problemas semelhantes. Tradições mais importantes do que a própria palavra de Deus. A palavra do Papa era considerada como uma palavra sagrada, ainda é, né? E em nossos dias não tem sido diferente. Veja que em várias denominações as experiências das pessoas se tornaram mais importantes do que a escritura. Você diz, olha, mas a Bíblia diz o oposto. Não, mas a minha experiência foi essa. Ou então o regimento interno das denominações, né? Com usos e costumes e suas próprias leis, que terminam assumindo o lugar da escritura, impondo sobre as pessoas cargas pesadas que nem mesmo aqueles que criaram os regimentos internos conseguem suportar, semelhante ao que os fariseus fizeram nos dias do Senhor Jesus. Então, observe que nosso cristianismo está tão institucionalizado e está sofrendo uma crise tão grande quanto aconteceu no século XVI. Em outras palavras, a gente precisa de uma reforma urgente, tanto quanto aconteceu nos dias do século XVI. O que isso nos mostra? Nos mostra que essa extrema necessidade do cristianismo de voltar para Cristo é uma culpa, tem um peso sobre a liderança. Ou seja, o cristianismo está se perdendo porque a própria liderança se perdeu. Então, toda vez que acontece da liderança aí se perdendo por falta de ser pastoreada, veja, a liderança se preocupou tanto com o número de pessoas, em conseguir aquilo que deseja, e, alcançar o crescimento numérico da instituição, e se preocupou com tantas coisas secundárias que se perdeu, esqueceu de pastorear a si mesmo e de pastorear a própria igreja. E sempre que acontece essa institucionalização do cristianismo, nós vamos encontrar problemas dentro da igreja do Senhor Jesus, porque ela passa a se tornar uma propriedade privada. Veja que nos dias do apóstolo João, na terceira carta de João, versículos de 9 a 11, vai começar a acontecer algo semelhante. Ele diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, veja que naqueles dias já tinha um homem querendo a primazia, exatamente essa ideia de querer se sobrepor aos outros, o orgulho, a arrogância e o desejo de ser melhor do que os demais. Isso sempre traz problemas muito sérios para a igreja, como tem acontecido em nossos dias. Nós estamos vivendo um evangelicalismo popstar, né? As pessoas vão atrás de seus ídolos. E Jesus há de fazer alguma coisa, tá? Essa é uma das convicções que a igreja, aqueles que são o remanescente fiel, devem ter no coração, é que sempre Deus faz alguma coisa. E como a liderança não está fazendo o que deveria fazer, Deus provavelmente vai levantar pessoas, as mais simples, como aconteceu com Lutero, e vai então colocá-las para fazer esta obra que é de reformar, mudar, ou colocar a igreja no caminho de volta ao Senhor Jesus. Então, isso precisa acontecer. Ou então o Senhor Jesus mesmo volta, né? Que na verdade é o nosso maior desejo, deve ser.
Então, estamos vivendo uma profunda crise no cristianismo institucionalizado do século XXI. E o ministério pastoral, o presbiterato, é o principal responsável. Então, por isso que nós precisamos ter um cuidado maior com o pastoreio dos próprios pastores, certo? Então, a purificação do cristianismo deve começar pela liderança, fazendo-a voltar para Cristo Jesus. Não adianta a gente pensar em pregar para as ovelhas se a própria liderança não está dando ouvido à palavra. A gente fala de amor, mas a liderança se odeia. A gente fala de humildade, mas a liderança é arrogante. A gente fala de andar na palavra de Deus, mas a liderança cria tradições e substitui a escritura pelas suas próprias leis. A gente ensina ao povo que deve viver uma vida para a glória do Senhor, e a liderança vive uma vida para a sua própria glória. A gente ensina as pessoas que não devem ter ídolos, mas a própria liderança cultiva a idolatria ou se faz ídolo do povo. Né? Então, não adianta a gente ensinar as pessoas a justiça e ver a liderança ser desonesta. Não adianta a gente ensinar as pessoas que não deve ser maledicente, mas a liderança está se destruindo, falando mal uns dos outros. Então, precisamos começar com a própria liderança. E, portanto, a gente deve pastorear os pastores, pastorear uns aos outros. Deveria ser assim. Todavia, essa purificação não ocorre por meio de força e violência. Ou seja, não vai ser perseguindo, maltratando outros líderes que nós vamos resolver o problema. Primeiro, porque nós não temos, da parte de Deus, nenhum tipo de mandamento ensinando a gente a condenar ao inferno pessoas que cometeram alguma falha, como Pedro, digamos, né? Vamos lá, Pedro, ele dissimulou lá em Gálatas e Paulo exortou. Ele não considerou alguém que não deveria continuar o apostolado, ou mesmo que que não tinha sido chamado por Deus, ou que nem era cristão. Ele o exortou, até porque o erro de Pedro era um erro passivo de correção. E provavelmente o Pedro se corrigiu a partir daquilo que Paulo falou, a partir da exortação de Paulo. Então, maltratar, causar danos pela força e violência, ou perseguir, não é uma forma bíblica. Tanto que, lá em Romanos, capítulo de número 12, falando até de pessoas que nos causaram dano, a palavra do Senhor nos diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E então ele vai falando sobre o zelo, a dedicação, o estar partilhando dos momentos difíceis da vida do outro, e compartilhar nas necessidades. E um pouquinho mais à frente ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E no final ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então não é pela força e violência, porque isso não vai resultar em nada. E as pessoas que cometem erros, elas não são necessariamente não cristãs. E existe uma forma de colocá-las de volta no caminho, que é por meio do ensino da palavra do Senhor. Por isso que o que é necessário é pastorear. Os problemas que nós temos visto no meio das denominações, eles decorrem em grande medida da falta de pastoreio dos pastores. Ou seja, nós não encontramos pessoas, líderes cuidando dos líderes, ou seja, pastores cuidando de pastores, de tal modo que estejam prevenindo problemas ou remediando erros. E isso faz com que a igreja, então, ou a liderança da igreja seja levada com a barriga, fazendo com que o problema, o estrago, seja cada vez maior. O que a gente deve fazer? Deve orar pela liderança cristã de nossos dias. Para quê? Para Deus quebrantar os corações, os que estiverem endurecidos e orgulhosos, para Deus até tirar os que Deus não chamou. Então, se Deus não chamou, que Deus tire, até porque é bem difícil a gente saber quem Deus chamou e quem não chamou, a menos que seja uma coisa muito evidente. Mas não é fácil, porque errar
ainda faz parte da vida do cristão, infelizmente, ainda que não deva se acostumar a isso. Mas é possível, como nós mencionamos o Pedro, o próprio Paulo também cometeu erros ali naquela discussão entre ele, Silas, Barnabé e Marcos, e por isso a gente precisa ter um certo cuidado para não terminar cometendo também um equívoco, tirando pessoas que Deus na verdade chamou. Então por isso precisamos orar. Senhor, se o Senhor chamou, então que o Senhor nos ajude a pastorear essa pessoa, cuidar dela, ajudá-la a voltar, a voltar-se para o Senhor e assim por diante. E também orar para Deus santificar a vida e a família dos presbíteros ou dos pastores, para que eles estejam vivendo para a glória do Senhor e Deus seja glorificado na vida deles. Também é preciso pregar a palavra do Senhor para líderes. E aí, não só em eventos, porque grandes eventos, eles juntam muitas pessoas, a palavra é pregada, mas muito do que pode estar no coração dos pastores só será conhecido por meio de um relacionamento pessoal. Então, deve-se pregar a palavra por meio de um diálogo pessoal, a fim de pastorear o coração dos pastores. Mas também por meio de pregações públicas, porque não vamos desconsiderar a palavra do Senhor pregada, porque ela é o poder de Deus para a salvação, e sim, ela pode falar também ao coração dos pastores. Não só de forma pessoal, mas também de forma pública. Né? Ela poderá falar ao coração dos pastores por meio também de relações conciliares que sejam bíblicas e piedosas. Ou seja, em vez de nós nos preocuparmos com burocracias, devemos nos preocupar mais com o pastoreio. Se nós cuidarmos mais da vida das pessoas e menos de apenas questões administrativas, nós teremos talvez prédios não tão bonitos, mas teremos vidas, pessoas mais bem cuidadas. E nós invertemos a ordem das coisas. Nós hoje preferimos gastar mais dinheiro com prédio e mais tempo com a administração de uma instituição do que gastar dinheiro com vidas e gastar tempo, cuidado com pessoas. E por isso que nós estamos vivendo um cristianismo tão crítico em nossos dias. O nosso texto de hoje é o texto de João 10, de 1 a 18. O texto está no slide, nós vamos fazer a leitura. Nós sublinhamos duas partes, basicamente, enfatizando aí algo que nós desejamos, mas vamos falar do texto como um todo. Nos diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu
espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para a reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Pois bem, esse é o nosso texto. E antes de nós fazermos uma abordagem pastoral, pensando em aplicar a vida do próprio pastor, do presbítero, vamos ver o que, resumidamente, o texto nos fala. O texto nos fala o seguinte: Jesus é a porta pela qual as ovelhas vão à vida eterna. Então, Jesus é a porta de fato de entrada, não há outro meio de ir para o aprisco do Senhor Jesus. Jesus é o bom pastor que cuida de todas as suas ovelhas. Então, ele não só é a porta para o aprisco, para que de fato alguém faça parte da igreja de Jesus e tenha a vida eterna, mas ele é o próprio pastor que conduz as ovelhas. E ele conduz todas as ovelhas, quer seja um pastor, um presbítero, no caso, né, um diácono, quer seja um outro membro da igreja. Então, ele é o pastor de todas as ovelhas. Jesus tem um só rebanho formado por judeus e gentios. Ele diz que haveria de atrair outras ovelhas, não daquele aprisco, né? Mas especificamente estava falando do judaísmo. Então, os gentios seriam agregados aos judeus e formar uma só igreja, um só rebanho. Então, observe que não há mais de uma igreja. Nós vamos encontrar uma igreja universal. E mesmo que visivelmente tenhamos igrejas locais, a igreja do Senhor Jesus será sempre uma, porque essa igreja é a igreja dele e essa igreja é pastoreada pelo Supremo Pastor, que é ele. Jesus deu a vida por todas as suas ovelhas. Então, se é a ovelha de Jesus, então Jesus morreu por essa ovelha, deu a vida por essa ovelha. Não importa se é membro de uma igreja, se é um pastor ou presbítero, ou se é um diácono, né? Então, Jesus deu a vida por todas essas ovelhas. Ele é um bom pastor. Jesus conduz as ovelhas pelo caminho que devem andar. Então ele além de ter dado a vida por elas, né, ele está conduzindo-as pelo caminho que devem andar, andar na palavra do Senhor, andar segundo a vontade do Senhor e viver uma vida em Cristo, para a glória de Deus. E ele conduz as ovelhas. Jesus é o enviado do Pai para cuidar de suas ovelhas. Foi o Pai que o enviou para conduzir as ovelhas, dar a vida pelas ovelhas. Foi o próprio Pai. Veja que Jesus ele não veio por conta própria, veio por causa do Pai. E quando chamou apóstolos, e então depois ele vai dar à igreja pastores, também não vem por conta própria, mas sim porque Jesus os enviou. É sempre alguém enviando, de forma que haja uma autoridade suprema superior por trás. Jesus foi enviado pelo Pai para conduzir as ovelhas, tanto pelos caminhos verdejantes, né, Salmo 23, como também pelos caminhos difíceis, o vale da sombra da morte, como também nos diz o Salmo 23. Jesus tem poder para dar vida para as suas ovelhas. Então, ele diz que tem poder para dar a sua vida por elas e a reassumir. E essa vida que ele dá na cruz, ou deu lá na cruz do Calvário, é uma vida dada pelas ovelhas, né? E é por meio dessa vida que ele deu pelas ovelhas e pela ressurreição dele mesmo que as ovelhas recebem vida dele, né? Ele tem poder para dar vida às ovelhas, assim como ele ressuscitou e vive para sempre. Mas também vemos nesse texto que as ovelhas de Jesus reconhecem a voz de seu pastor. Então, as verdadeiras ovelhas conhecem a voz do seu pastor, que é Jesus. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, aqueles que querem ir para o aprisco, mas que não seja pela porta, que é Jesus, ele não faz parte daquele aprisco, ele é um ladrão salteador. Assim como aqueles que querem entrar para o aprisco para pegar as ovelhas, né? Não é um pastor de verdade porque não entrou pela porta. O verdadeiro pastor entra pela porta, né? Quem não entra pela porta é um lobo, é um ladrão, é um salteador. O lobo tem como propósito devorar as ovelhas de Jesus. Então, o lobo ele sempre vai destruir. O propósito dele não é abençoar as ovelhas, é matar as ovelhas, é comer as ovelhas, destruir as ovelhas. E o mercenário não se preocupa com as ovelhas de Jesus. Ele pode até não matar as ovelhas, mas ele não está nem aí para as ovelhas. Ele é só um mercenário e tudo que ele quer é se aproveitar das ovelhas. É como está acontecendo na teologia da prosperidade, né?
aqueles que são os seus líderes, eles estão se aproveitando de pessoas. Bom, não vamos dizer que sejam todas ovelhas, não, porque as pessoas estão ali também porque querem ser enganadas, né? Afinal das contas, nós temos verdadeiras igrejas locais nas quais elas poderiam estar congregando, mas elas preferem ser enganadas e são enganadas pela sua própria avareza, porque elas vão atrás daqueles que prometem bens materiais, mas não querem aqueles que prometem as bênçãos eternas que são prometidas pela palavra do Senhor, que é anunciada pelos verdadeiros pastores. Então, conforme João 10, de 1 a 18, depois que a gente viu um resumo do que Jesus está falando, ele é o centro do texto, nós também encontramos um perfeito modelo pastoral, que é oferecido pelo Supremo Pastor. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo de número 5, ele chama o Senhor Jesus dessa forma. Ele diz no versículo 4: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, Jesus é o Supremo Pastor. E lá, em João 10, nós encontramos um modelo dado pelo Supremo Pastor. Então, Jesus é o bom pastor de João, capítulo de número 10. Ele é o bom pastor. Significa que aqueles que são presbíteros também têm um bom pastor. Nós cuidamos de pessoas como pastores, mas temos alguém que também cuida de nós, que não só cuida das ovelhas membro da igreja, mas cuida de outras ovelhas que são os líderes da igreja, porque na verdade somos todos ovelhas. Ele pega algumas ovelhas e dá uma responsabilidade, que é servir a igreja por meio do ministério pastoral. Então, de uma forma ou de outra, somos todos ovelhas do Senhor Jesus. Ele é o Supremo Pastor. E ele é o modelo para os presbíteros pastorearem. O Senhor Jesus, que é o bom pastor, é o exemplo que deve ser seguido para que saibamos pastorear as ovelhas dele. Bom, e para pastorear, é interessante que nós chamemos a atenção para o fato de que ele é quem chama, ele é a porta para que os verdadeiros pastores entrem. Lá em Efésios 4, versículo de número 11, texto que nós já estudamos em outra ocasião, o apóstolo Paulo, ele nos fala que o ministério pastoral é uma dádiva do Senhor. Ele diz assim: e ele mesmo, que é Deus, no caso, né, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o Senhor é também a porta para aqueles que vão entrar e cuidar das ovelhas dele, por meio dele. Não dá para se tornar um pastor, um presbítero que não seja de forma que não seja chamado por ele. Então, quem não é chamado por ele não pode ser um verdadeiro presbítero, né? E quem deseja ser presbítero, ele deve entrar por meio da porta. Senão, ele está forçando. E aí, então, ele não é. Ele é um ladrão ou um salteador. Devemos lembrar que Jesus está se referindo aos fariseus, mostrando que a liderança da época, né, que compunha o sinédrio, nem toda ela, não vamos dizer que integralmente, mas em parte pelo menos, né, nem toda ela era chamada por Deus. Assim como Deus chamou Moisés, Davi, Samuel e outros mais, como os profetas do Antigo Testamento, aqueles que vão pastorear o seu rebanho também têm que ser chamados por Deus. E na época, muitos dos fariseus e saduceus que assumiam a liderança do povo de Deus, quer como doutores da lei, quer como sacerdotes, não haviam sido chamados por Deus. E isso é sério. Jesus diz que eles são o quê? Ladrões e salteadores. Então, aqueles que querem ou que serão indicados para o ministério de presbítero, o ministério pastoral, precisam ter sido chamados pelo Senhor. Por isso que é necessário um tempo, um grande tempo para reflexão, oração
e confirmação de que, de fato, Deus quer que tais pessoas estejam cuidando das suas ovelhas. Porque senão elas estarão apenas forçando o ministério que Deus não confiou a elas, como aconteceu nos dias do Senhor Jesus. Jesus deu a própria vida para que suas ovelhas tivessem vida. Veja que Jesus, ele não veio para destruir pessoas, ele veio para dar vida a pessoas. Verdadeiros pastores devem dar a vida pelas suas ovelhas, e isso deve incluir os outros pastores. Se um pastor ou presbítero diz que está pronto para dar vida pelos membros, para cuidar dos membros, mas ao mesmo tempo ele faz mal a outros presbíteros ou a pastores, prejudica, concorre, maltrata, persegue, despreza, é indiferente, não está preocupado com a vida deles, alguma coisa estará errada. Porque não é possível fazer uma distinção entre membros e pastores, porque ambos são ovelhas do Senhor Jesus. E, portanto, quando se fala em dar a vida pelas ovelhas, deve-se pensar em todas as ovelhas. Portanto, se é para imitar o Senhor Jesus, os verdadeiros pastores devem estar prontos também para cuidar de outros pastores. E por isso que o ministério legitimamente pastoral, à luz da palavra do Senhor, é um ministério que deve começar pelo pastoreio da liderança, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja. Verdadeiros pastores fazem de tudo para abençoar as ovelhas. Isso deve incluir, como nós falamos, a própria liderança. Então a gente precisa dar fim em algo que se tornou muito comum, que são os problemas de relacionamento entre líderes. Meus amados irmãos, muitos pastores vão e vêm, saem de igrejas locais e nem sabem a razão por que estão saindo, simplesmente por antipatia de um e de outro, o que cria um problema. A igreja deve viver um relacionamento que seja agradável a Deus. E a liderança era para ser exemplo nisso. Então tem alguma coisa errada. Porque se os presbíteros não conseguem amar o pastor, se os pastores não conseguem se amar e se não conseguem viver uma vida agradável ao Senhor entre eles, então, ou de fato eles nunca conheceram o Senhor, ou de fato eles não estão sendo exemplo para as ovelhas como deveriam, como líderes, e não foram chamados pelo Senhor. Então eles não são capazes de dar exemplo. Então, que está acontecendo alguma coisa errada, né? Precisamos corrigir isso. Os presbíteros, revejam a postura de vocês. Porque se vocês não são capazes de amar o pastor, de presbíteros, se vocês não são capazes de amar uns aos outros dentro do conselho, se a liderança não é capaz de se pastorear, de se amar, de se cuidar, então tem alguma coisa errada. Porque não há distinção entre o pastor como ovelha de Jesus, o presbítero como ovelha de Jesus, o diácono como ovelha de Jesus e os demais membros da igreja. São todos ovelhas e um dia estarão todos diante de Deus. E aquele presbítero que você odiava, aquele pastor que você odiava, ou era indiferente, ou desprezou, também estará diante de Jesus e poderá dizer: tá vendo aquele presbítero ali, ó? Aquele presbítero ali me fez tanto mal, tentou me prejudicar várias vezes, e estarão ambos diante do Senhor. Ou seja, alguma coisa está errada se nós não estivermos vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina para as relações cristãs dentro da própria liderança. Jesus repudia aqueles que pastoreiam por ambições pessoais. Veja que Jesus ele rejeita tanto o mercenário, quanto o lobo, quanto o ladrão e salteador. Então, os falsos presbíteros ou pastores, aqueles que não foram chamados de verdade, eles que dominam normalmente sobre as ovelhas, eles fazem isso por ambições pessoais. Se é o ladrão salteador, ou é o lobo, ou é o mercenário, eles não foram postos por Deus. E os interesses, então, não são os interesses do Senhor. Por isso que eles terminam fazendo tudo apenas para o seu próprio benefício. É verdade que eles podem fazer coisas que aparentemente sejam boas? Sim, claro. Senão, não seria difícil detectar quem é o ovelha e quem é o lobo, né?
o verdadeiro profeta, o falso profeta. Se fosse de fato muito fácil detectar, então a palavra do Senhor não nos teria advertido com respeito ao cuidado. Então, no entanto, é difícil. É difícil porque às vezes as obras são parecidas, mas o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Ele cuida das ovelhas. Jesus nunca abandona suas ovelhas, mesmo nas piores lutas. Então, Jesus diz que está ali para dar a vida pelas ovelhas. A gente precisa aprender, como liderança, a estar cuidando das ovelhas segundo a palavra de Deus. Não é fazer a vontade das ovelhas. É um bom pai, ele não faz a vontade dos seus filhos. O filho pediu e o pai dá, o filho diz e o pai assina embaixo. Não, mas ele faz o que é melhor para os seus filhos, assim o pastor deve fazer o que é melhor para as ovelhas. E o melhor é sempre a palavra de Deus, é sempre aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Jesus repudia que aqueles que roubam, matam e destroem as ovelhas. Então não é para destruir pessoas. Seja membro da igreja, seja um pastor, não é para destruir, é para cuidar, certo? E isso seguindo os próprios passos do Senhor Jesus, que deu a vida pelas suas ovelhas. Quando um homem da igreja quiser ou for indicado para ser presbítero, ele precisará olhar para Jesus, o perfeito pastor. Então, como eu devo ser um bom pastor? Olha para Jesus. Para olhar para Jesus para saber se realmente Jesus o está chamando para o ministério. Então, colocar-se diante de Deus, orar, pedir a Deus direção, discernimento, sabedoria. Para saber se está realmente disposto a ser um pastor como Jesus. Então, olha como Jesus foi como um pastor. E aí você vê, puxa, tem que ser assim, tem que fazer tudo isso. Então veja se você realmente está disposto a ser um pastor como Jesus foi. Para aprender com Jesus a ser um fiel pastor de suas ovelhas, então está disposto. Então agora vamos aprender com Jesus para fazer como Jesus fez, pastoreando as suas ovelhas. Nós vemos isso nos evangelhos. Para não enveredar pelo caminho dos fariseus e saduceus. Então veja se alguma semelhança entre o que você está fazendo, os males que você está causando a pessoas, houver alguma semelhança com o que os fariseus e saduceus estiverem fazendo, já fica mais evidente ainda que o que você está fazendo é errado. Que você, em vez de estar pastoreando pessoas, você está destruindo vidas por causa de suas ambições pessoais. Então, a palavra do Senhor vai nos mostrar como se deve pastorear. Então, tem que olhar para o Senhor Jesus. Todo verdadeiro pastor, presbítero, né, é chamado por Jesus para servir Jesus, cuidando das ovelhas de Jesus, do modo como Jesus ensinou a pastorear suas ovelhas. Nós enfatizamos de propósito. Veja, o verdadeiro pastor é chamado por Jesus. É Jesus quem decide, não somos nós. Em 1 Coríntios, Efésios, que nós lemos, em 1 Coríntios 12, os dons vêm de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem dá o dom, é Deus quem capacita. Tudo vem de Deus com um fim proveitoso. O propósito é servir ao próprio Deus. Então, somos chamados por Jesus para servir o próprio Jesus. Então, não é uma profissão, o propósito não é conseguir o sustento, ainda que o trabalhador seja digno do seu salário, mas não é o propósito. O propósito é servir Jesus, cuidando das ovelhas de Jesus. Ou seja, como é que a gente serve a Jesus? Cuidando das ovelhas, como nós vimos em João 21, quando Jesus disse para Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, eu amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, uma demonstração de amor, é um serviço a Jesus, cuidar das ovelhas dele. E do modo como Jesus ensinou a pastorear suas ovelhas. Ou seja, não é de qualquer jeito, não é como eu achar melhor. Eu acho que era melhor assim. Não, como o Senhor quer, Jesus, que eu sirva pastoreando as suas ovelhas, e assim o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. E aí a gente tem que fazer como ele quer. Melhor é obedecer do que sacrificar, nos disse o profeta Samuel. Todavia, é possível que outras razões e propósitos interfiram, levando pessoas ao ministério pastoral equivocadamente. No seminário, eu lembro que foram vários alunos, várias pessoas para serem alunos, né? Vários homens jovens foram colegas de seminário no primeiro semestre. A turma era grande, bem grande. No entanto, muitos viram no decurso do seminário, nas aulas, que não tinham sido chamados, e vários então desistiram e foram para outros ramos da vida, foram exercer profissões. Então, é possível que pessoas abracem o ministério pastoral por várias razões.
razões pessoais, até por achar bonito e achar que o único jeito de servir a Deus é ser um pastor, romantizando também o ministério. Muitas razões, algumas delas ilusões, outras erradas mesmo, razões, más razões, né? Em que as pessoas, por ambições pessoais, podem querer ir ao ministério pastoral. Então, por isso, a gente tem que ter um cuidado, um zelo relacionado ao ministério pastoral, ao ministério dos presbíteros, para que pessoas não queiram assumir o presbiterato porque acharam que é bonito apenas, por status, pelo prazer de mostrar que agora ele está mandando, ou para ser, para aparecer, né, para ficar lá na frente. A gente precisa assumir porque Deus quer. É melhor que seja assim, olha, Deus diz vá, e você diz assim, puxa, eu não quero ir. Vá. Não, mas eu não gostaria. Deus diz vá. É melhor que você seja contrário, mas vá, obedeça, porque Deus está mandando, do que o contrário. Você querer uma coisa que, na verdade, nem sabe se Deus quer de fato. Tá? Nós devemos aceitar um ministério pastoral porque Deus quer, e não por questões apenas pessoais. Por mais bonito que seja o ministério pastoral, ele tem que ser assumido pelas razões corretas, né? Não pode ser de qualquer jeito. Bom, algumas aplicações finais. A profunda crise que o cristianismo está sofrendo precisa de uma atenção especial. De quem? Dos verdadeiros pastores, para que ajudem a purificar a igreja de Jesus. Então a gente precisa ter uma ação, a fazer algo para cuidar da igreja do Senhor Jesus nesses dias, para que a gente possa ter uma igreja mais santa e agradável ao Senhor. E também ter uma atenção da igreja, dos membros em geral, como um todo, para que seja zelosa na escolha de presbíteros que pastorearão o rebanho de Jesus. A falta de zelo faz com que a gente tenha muitos presbíteros que nunca foram chamados pelo Senhor, muitos pastores que nunca foram chamados pelo Senhor, e, portanto, muito mais pessoas fazendo nada ou não fazendo o que é bom, atrapalhando mais do que ajudando, do que pessoas que estejam verdadeiramente fazendo a obra como deveriam fazer. Ser pastor não é uma obrigação, mas é fundamental que aquele que deseja ser pastor seja realmente o quê? Chamado pelo Senhor Jesus, qualificado pelo Senhor Jesus, fiel e dedicado ao Senhor Jesus. Então, é fundamental que tudo venha de Deus e vá para Deus, e seja feito de fato para a glória de Deus. A pessoa pode servir de muitas formas dentro da igreja, mas se é para ser pastor, que seja como Deus quer, né? E Jesus é o perfeito pastor a ser buscado e imitado. Então, tem alguma dúvida? Vai para Jesus, olha para ele. É ele que tanto pastoreia nossas vidas, como é ele que é o modelo para que nós sejamos pastores conforme a vontade dele. Vamos então orar, que Deus esteja abençoando a igreja nesse propósito de nós termos um ministério pastoral, o presbiterato, fiel ao Senhor Jesus. Senhor Deus amado, muito obrigado pela tua palavra que foi estudada, meditada, de uma forma sucinta, Senhor Deus, mas que ela possa ter entrado no coração para que haja uma mudança na vida da tua igreja que tanto precisa de tua obra, Senhor Deus, de teu agir. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos ver a tua igreja, Senhor Deus, limpa, bonita, como uma noiva bem adornada para o seu marido. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, é o nosso desejo.